Olá, galera! Matemática básica. Razão. Na aula de hoje abordaremos o que é uma razão, como reconhecer uma razão, onde aplicar uma razão em um problema prático e quais são as razões especiais que nós conhecemos. Esse conteúdo, razão, ele é um conteúdo que dificilmente você vai aplicar ele em um exercício direto, mas ele é uma ferramenta básica para que você consiga desenvolver outros tipos de exercícios, né? Exercício que envolve outros conteúdos, mas que usa como pano de fundo, usa como base a razão. Quando você resolver regra de 3, exercício que envolve proporção, regra de 3 pode ser simples ou composta, tudo isso como pano de fundo você tem as razões. Então é preciso que você entenda de forma bem clara o que é uma razão, para que é que serve uma razão. Beleza? A razão nada mais é do que uma fração, ou seja, a razão entre dois valores é uma divisão entre esses dois valores. Então, toda vez que nós falarmos em razão, raciocine sempre como divisão. E a ordem dos fatores vai alterar o produto, vai alterar o nosso resultado. Lembra que divisão, ela é uma operação inversa da multiplicação. Tranquilo? Pense bem, eu tenho o número 2 e eu tenho o número 4. Qual é a razão entre o número 2 e o número 4? Bom, vamos colocar o número 2 no numerador da nossa fração e o número 4 no denominador. Já achamos a razão, 2 sobre 4. Se nós simplificarmos o 2 e o 4 por o mesmo valor, no caso por 2, nós vamos ter 1 sobre 2, ou seja, 0,5, meio, metade. Veja que se eu alterar a ordem, qual a razão entre 4 e 2? Então, nós temos 4 no numerador, 2 no denominador. Formamos a nossa fração. A partir do momento que nós formamos a nossa fração, nós podemos simplificar em cima e embaixo por o mesmo valor. No caso, por 2. 4 divididos por 2, 2. 2 divididos por 2, 1. Logo, nós teremos 2 sobre 1, que no caso é 2. Veja que na primeira situação eu usei os mesmos valores na forma invertida. Eu obtive como resultado 0,5. Agora eu usei os mesmos valores de uma forma alterada e nós chegamos ao resultado igual a 2. A ordem vai alterar o resultado da nossa razão. Tudo bem? Mas nada mais é do que uma divisão entre dois valores. Tranquilo? Se esse conceito ficou claro, vamos tentar aplicar ele em alguns exercícios. E aí eu separei 2 exercícios básicos para vocês aqui. Vamos à leitura do nosso primeiro exercício, então. Pedrinho resolveu 20 problemas de matemática e acertou 18. Mateus resolveu 30 problemas e acertou 24. Quem apresentou um melhor desempenho? Veja que eu tenho uma razão entre número de acertos e quantidade de problemas resolvidos. Eu vou aplicar esse conceito de razão para o primeiro e vou aplicar para o segundo e comparar os dois resultados. Vamos ao quadro? Vejam bem, na hora de nós aplicarmos a razão entre o número de acerto dos exercícios que Pedrinho obteve e o número de exercícios que ele resolveu, nós vamos ter 18 acertos sobre 20 questões. Simplificando em cima por 2 e embaixo por 2, chegamos ao valor 9 sobre 10. Bom, 9 divididos por 10 é 0,9. Isso equivale a 90% de acerto. Logo, Pedrinho teve 90% de acerto desses exercícios resolvidos. Agora, vamos aplicar essa mesma situação para o Mateus. Mateus obteve 24 acertos de 30 questões. 24 sobre 30, podemos simplificar em cima e embaixo por 6, chegando então a 4 sobre 5. 4 divididos por 5 é igual a 0,8. 0,8 equivale a
80%. Logo, quem obteve o maior desempenho, o melhor desempenho? Aquele que obteve 90% das questões acertadas. Veja que se uma razão é uma divisão, então tem alguns conteúdos que a gente já viu em química, em física, que são divisões entre dois valores que nós podemos aplicar aqui também. Aqui nós chamamos de razões especiais. São aquelas razões que já são pré-definidas. Por exemplo, o cálculo de uma velocidade média, a densidade de um produto, a densidade demográfica de uma determinada região, estado ou país. Podemos aplicar ainda para escalas, desenhos de escalas, de mapas e outras coisas que você já vem lidando no seu dia a dia aí. Tranquilo? Então eu separei um exercício que envolve uma dessas razões especiais. Vamos resolver um que fala sobre velocidade média. Beleza? Então vamos lá, leitura do exercício. Um automóvel, ao realizar um movimento, percorre 180 km, levando 3 horas para realizar esse movimento. Determine a velocidade média desse carro durante esse trajeto. Velocidade média, a gente já aprendeu que é o quê? Distância dividido pelo tempo. Ora, presta atenção. Se eu corro 2 metros e eu gasto 1 segundo para percorrer esses 2 metros, significa que minha velocidade média é 2 metros a cada segundo. 2 metros por segundo. Então, é uma divisão entre dois valores. Assim, nós vamos aplicar para esse exercício. Vamos lá, vamos ao quadro. Percebam, então, que velocidade média é o deslocamento sobre o tempo. Logo, é uma razão especial e é uma divisão simples. 180 km divididos por 3 horas. Então, a nossa velocidade média vai dar 60 km por hora. Calculamos, então, a velocidade média para esse carro durante esse percurso. Beleza? Veja vocês que eu posso aplicar para a densidade de um produto. Densidade é igual a massa sobre volume. Densidade demográfica. Densidade demográfica é o quê? O número de habitantes pela área. Podemos aplicar para uma escala. É a medida que eu vou colocar no mapa, eu vou chamar de MP, medida do mapa, sobre a medida real, vou chamar de MR. Tranquilo? Então, esses são alguns exemplos de razões especiais que nós podemos aplicar aí. Cuidado na hora de resolver os exercícios. A razão dificilmente vai aparecer estampada no exercício. Só que você vai precisar, às vezes, resolver uma razão para resolver um problema um pouco mais complexo. Tranquilo? Encerramos aqui, então, o nosso assunto sobre razão. E não esqueça, aprenda o seu novo jeito de aprender. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e acompanhe o nosso Facebook.